Era o longínquo ano de 1992. Naquela época, este que vos fala era apenas um bebê de 1 ano de idade. E sim, eu sou bem mais velho do que o meu rosto quase imberbe sugere. E o Brasil vivia um período de inflação galopante que atormentava a vida dos cidadãos. No comando de tudo isso, junto da equipe econômica encabeçada pela hoje folclórica Zelda Cardoso de Mello, estava o então presidente Fernando Collor de Mello, desfilando na corda bamba pouco antes de sofrer o impeachment. Naquele ano de 1992, enquanto caminhava tranquilamente por uma rua qualquer, acompanhado de sua então esposa, o presidente da República foi abordado por um popular revoltado, que primeiro lhe agrediu com um pedaço de pau. Tendo o presidente sobrevivido a esse primeiro ato de agressão, o popular sacou um revólver de calibre 38 e disparou contra o olho do presidente, matando-o ali mesmo na frente de sua esposa. Bem, uma vez que todos nós sabemos que Fernando Collor de Mello continua bem vivo, fazendo das suas traquinagens políticas até hoje, é evidente que o relato aqui citado não passa de uma peça de ficção. Mas afinal de contas, quem foi o homem que em 1992 decidiu matar o presidente da República? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Naturalmente, estou falando da música Tô Feliz, Matei o Presidente, do meu xará Gabriel, o Pensador. Não, eu não sou um apreciador do estilo musical adotado pelo cantor, e conheço apenas vagamente a sua obra, mas me lembro de quando, na minha infância, ouvi essa música pela primeira vez. Já na época, ela me impactou, embora eu pensasse num primeiro momento que o Fernandinho da música fosse o FHC. Embora eu discorde bastante das posições políticas do Pensador, um claro petista, eu preciso assumir, aquela música foi até bastante corajosa para a época. De forma muito explícita, o cantor confessa o assassinato do presidente, dizendo inclusive para que não o chamem de suspeito, porque ele assumiria orgulhosamente o crime cometido. O Pensador também relata que a população aplaudiu efusivamente quando o corpo de Collor caiu no chão, dizendo se arrepender apenas de não ter tirado uma foto junto ao cadáver do presidente. E isso numa época em que as selfies ainda não haviam sido inventadas. Aliás, parecendo prever o futuro mais uma vez, o rapper afirma que o povo jogou futebol com a cabeça do presidente. Pois é, olhando em retrospecto, parece um tanto quanto absurdo compor e publicar uma música com esse teor. O fato, porém, é que em 1992, o Brasil vivia um período um pouco diferente do que nós vivemos hoje. A Constituição Federal, a 7ª do Brasil, e a primeira a ser chamada de cidadã, havia sido promulgada há meros 4 anos, e todos os brasileiros ainda tinham na memória o período militar, com suas restrições às liberdades individuais e também às liberdades artísticas. Ou como diz o próprio site do Senado Federal, um dos fundamentos dessa Constituição é, abre aspas, dar maior liberdade e direitos ao cidadão, reduzidos durante o regime militar, fecha aspas. Havia no ar um sentimento de que a liberdade de expressão não podia ser curvada a vontades políticas, ainda que estas fossem civis, justamente porque a memória do cerceamento das liberdades individuais durante o período militar estava fresca na cabeça das pessoas. Havia pouco tempo, a Constituição Cidadã fora festejada por toda a sociedade brasileira, não obstante o fato de que, como bem sabemos, essa Constituição seja uma grande porcaria. Era, portanto, até natural que um rapaz desconhecido do grande público, recém-chegado à maioridade penal, pudesse veicular uma canção em que confessa o assassinato da figura pública mais importante daquele período. Isso não significa, porém, que a música em questão passou despercebida pelos olhos dos censores estatais. O Ministério Público tratou logo de censurar a canção, fazendo-a ser suspensa das rádios apenas 5 dias depois de sua estreia. A justificativa, como era de se esperar, era de que a letra da música incitava o ódio contra o presidente. Toda essa história, por óbvio, trouxe ainda mais visibilidade à canção e, por consequência, ao rapper. E é difícil afirmar que ele teria o mesmo sucesso obtido nos anos seguintes se ele não tivesse sido censurado no primeiro momento. No ano seguinte, a faixa Tô Feliz foi lançada oficialmente no primeiro álbum de estúdio do Pensador, junto de outras faixas inéditas que também foram muito bem sucedidas. Chama a atenção, dentre essas, a música Abalando, na qual o cantor trata do tema da censura sofrida. No decorrer
decorrer da música em questão, Gabriel afirma ter sido censurado num caso que diz respeito ao direito de um cidadão de carregar no peito a sua liberdade de expressão, afirmando também logo em seguida que tal liberdade é algo que não existe nestas terras. Bem, essa era a percepção de Gabriel, pensador, a respeito do contexto das liberdades individuais naquela época. Volto a dizer, não concordo com os posicionamentos políticos do cantor, nem acredito que ele compartilhe dos mesmos ideais de liberdade que eu e você. Ainda assim, não é possível evitar a comparação entre aquele Brasil de exatos 30 anos atrás, quando um jovem desconhecido podia compor e publicar uma música em que ele descreve, detalhe por detalhe, o assassinato de um presidente da República sem ser alvo de investigações por parte de um togado careca e superpoderoso, com o Brasil de hoje, em que as pessoas são alvo de invasão de sua propriedade privada para fins de busca e apreensão em virtude de meras conversas informais em grupos de WhatsApp, ou são condenadas à prisão sem qualquer chance de contraditório. Nesse espaço de tempo, algo se perdeu e provavelmente de forma definitiva. Hoje seria impossível lançar uma música como essa, a não ser, é claro, que o alvo fosse o Bolsonaro, com quem tudo é permitido, ou então o vampirão Michel Temer, que foi inclusive alvo da reedição dessa música por parte do próprio Gabriel, o pensador. Em se tratando do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ou de um supremo ministro, fazer qualquer afirmação negativa é tido como um crime dos mais graves, um ato de ódio de extrema direita ou uma atitude antidemocrática. Na prática, xingar as autoridades estatais é um crime de alta traição, como nos tempos das monarquias absolutistas antigas, só que é claro, numa república democrática. Hoje, o nosso futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que chamar Lula de ladrão, o que nada mais é do que a mais pura verdade, é uma atitude criminosa. Protestar pacificamente na frente de quartéis ou de outras repartições públicas é uma atitude golpista, e questionar resultados eleitorais pode fazer com que você tenha suas contas bancárias bloqueadas e seus pertences revistados por agentes estatais. Não há espaço hoje para manifestar de forma artística o espancamento público de um presidente safado e pilantra, coisa que todos nós, diga-se de passagem, iríamos apreciar. Nossas autoridades são absolutamente sacrossantas e imaculadas. A Constituição Federal, ora vigente, não obstante todas as emendas que recebeu desde sua aprovação, é a mesma daquele longínquo ano de 1992, quando um jovem rapper matou o presidente e ficou feliz com o ocorrido. Porém, o contexto em que vivemos é totalmente diferente. Aquelas letras embaralhadas e de difícil compreensão, e não estou falando da letra da canção do Gabriel Pensador, e sim da própria Constituição, não significam nada, não representam nada, não garantem nada. Elas dependem totalmente daqueles que leem e interpretam as leis, os poderosos supremos ministros, que nos dizem o que é o certo e o que é errado, o que é crime e o que é lícito, o que pode e o que não pode ser feito. Naquele tempo, uma música composta por um jovem rapper foi censurada a mando do Estado, mas mesmo depois de sua liberação, ninguém se levou pelo teor daquela letra para tornar real a fantasia do cantor, e cabe a você decidir se isso é algo bom ou ruim. Hoje, porém, contas em redes sociais são censuradas por muito menos e sob quaisquer argumentos. Os senhores togados atribuíram a si próprios poderes de censura acima de qualquer lei, e o que é ainda pior, sem prazo para acabar. Daqui a 30 anos, portanto, é bem provável que estejamos num cenário ainda menos favorável para a nossa liberdade de expressão. Se não podemos questionar o governo vigente, se não podemos fantasiar publicamente com a sua queda ou com a morte do chefe do Poder Executivo em uma via pública com a aprovação de toda a população, então nós não somos verdadeiramente livres. Se só é lícito falar aquilo que o Estado aprova, então não temos liberdade, temos apenas uma concessão estatal. Em nada nos diferenciamos de países como Cuba e Coreia do Norte, porque lá também é permitido falar abertamente aquilo que agrada ao Estado. O que separa um país livre de uma tirania é a liberdade que os indivíduos têm de colocar o dedo na ferida pustulenta que cresce e gangrena no corpo estatal. Com base nisso, qual é a sua percepção sobre o Brasil? Estamos realmente num país livre ou nós já vivemos numa autêntica tirania? Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Bob Dias, Giliard P, Alexandre Maia, Cláudia Schoninger, Marcos Eduardo Nishiguchi, Edmar Roseno, Roberto Medeiros, Luiz Otávio Mata, Vitor Braga, CHB, Vini Lima, Lucas Clementino, Silvio Guilarducci, Murilo de Melo, São Mises e Luiz Gouveia. Até o próximo vídeo.